Vocês estão vendo, gente? Tá também claro. Coloca no modo apresentação. Agora está no modo apresentação? Tudo certo? Acho que sim, Renata. Tá certo, quando eu puder começar, Para mim tá legal. falar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Vamos. Karina, quer dar uma introduzida aí? Bom, gente, bom dia. Bem-vindos a mais uma reunião de discussão de artigos. O artigo de hoje é esse da Brain, que saiu recentemente, sobre declínio cognitivo e DBS em pacientes com doença de Parkinson, que é um assunto super relevante para a gente. Quem vai apresentar é a Renata. Como sempre, fiquem à vontade para interromper, para participar da discussão, que isso só deixa a reunião mais interessante. Pode ir lá, Renata. Bom, gente, bom dia a todos novamente. Desculpem o atraso para entrar na reunião. Como a doutora Karina introduziu, né? Foi um artigo publicado agora, em janeiro de 2022, na Brain, e ele aborda nessa rede associada a declínio cognitivo pós-DBS em STN em pacientes com doença de Parkinson. Como a gente sabe, né, a estimulação cerebral profunda no núcleo subtalâmico melhora os sintomas motores da doença de Parkinson em 40% a 60% e também melhora a qualidade de vida. E entre os efeitos colaterais, como o declínio cognitivo, pode ocorrer em até 15% a 20% dos pacientes e acaba limitando, então, o benefício terapêutico do DBS, de certa forma. Esse declínio cognitivo, ele pode resultar tanto de danos neurais durante a cirurgia ou do próprio efeito da estimulação pós-cirurgia. E o que ele coloca é que muitas vezes nós acabamos negligenciando, de certa forma, a investigação, né, a procura desse declínio cognitivo, já que nosso objetivo primário e o que a gente mais observa muitas vezes é a melhora motora, né, e que quando dá tudo conforme a gente quer é muito exuberante e a gente acaba não olhando para esse outro lado de efeitos colaterais, especialmente desses sintomas não motores. Atualmente, né, até a publicação desse artigo, não tinha nenhuma maneira eficaz de prever quem desenvolveria o declínio cognitivo induzido por estimulação ou selecionar a programação de DBS para evitar esse efeito colateral. E até então, embora não tivesse nenhum estudo específico de redes de conexões associadas a declínio cognitivo após o DBS, já tinha estudos, embora mostrando essa rede associada a declínio cognitivo pós-lesão por AVC. Especialmente, né, os locais de lesão causando comprometimento de memória mostram aí uma forte conectividade com a região do subículo, aqui a gente vê a relação dele com as demais divisões do hipocampo, e com outras regiões cerebrais ali relacionadas à memória. E o que o artigo traz é que tinha evidências de que essas lesões e os locais de implante do DBS que causam sintomas similares estariam conectadas ao mesmo circuito, que seria esse circuito de memória baseado em lesão. Então, como foi feito esse estudo, né? Como foi desenhado esse estudo de forma geral e quais foram os participantes dele? Então, foram usadas duas coortes independentes de pacientes com doença de Parkinson que tinham DBS em STM. A primeira coorte foi uma coorte de reprogramação de DBS, que tinha um total de 10 pacientes. Cada paciente tinha duas configurações de estimulação, uma com e outra sem os efeitos colaterais cognitivos para cada paciente. Dessa coorte de reprogramação do DBS, foi derivado um circuito que foi orientado pelos dados de declínio cognitivo pós-DBS e montado um mapa, né, um heatmap de declínio cognitivo induzido por DBS. Após ser projetado esse heatmap, foi usada então uma coorte de validação com 33 pacientes, em que tinha só uma configuração padrão para cada paciente, e essa coorte foi usada então para testar se esse heatmap poderia identificar os pacientes em risco de declínio cognitivo e ser potencialmente um guia para a reprogramação.
Agora, falando um pouquinho mais de detalhes, né? Essa coorte de reprogramação, que tinha esses 10 pacientes, todos apresentaram declínio cognitivo pós-DBS. O declínio cognitivo ele foi avaliado pelo NBAC Task e todos esses pacientes, como eu falei, foram submetidos à reprogramação, que teve melhora da capacidade cognitiva sem mudança significativa no benefício motor. Para calcular a conectividade entre os locais de estimulação e as outras regiões do cérebro, eles usaram um banco de dados que já tinha de conectomas humanos, que foi feito baseado em estudo de 1.000 pessoas saudáveis. E aí, primeiro, foi computada a conectividade entre cada local de estimulação e uma região de interesse aí na junção do hipocampo e do córtex retroesplenial. Essa região de interesse, ela já veio de estudos anteriores, né, mostrando a conectividade entre esses locais, quando tinham lesões nesses locais, e mostrou que essa região era sensível e era específica, assim, para a memória. Então, foi testada a hipótese de que a conectividade entre esses locais de DBS e essa mesma região de interesse seria associada, sim, ao comprometimento de memória também pós-DBS, e não só pós-lesão. Então, foi testado esse mapa com os dados de declínio cognitivo na índice por DBS, e foi visto que eles realmente eram semelhantes ao mapa que a gente já tinha de comprometimento de memória induzido por lesão. Esse mapa de comprometimento de memória induzido por lesão, ele consistia, né, em voxels significativamente mais ligados a lesões causando amnésia do que a lesões causando outros sintomas. Então, foi transformado esse mapa orientado para esses dados de conexões associados ao declínio pós-DBS nesse heatmap, que poderia aí facilmente, na teoria, né, conforme coloca no artigo, orientar a gente na programação do DBS. De forma geral, então, esse heatmap foi gerado calculando a correlação espacial entre o mapa de conectividade de todo o cérebro, com base naquele banco de dados de 1.000 pessoas saudáveis, para cada voxel cerebral, e tendo aí o mapa de declínio cognitivo como uma referência. E assim, o valor em cada voxel reflete a conectividade desse ao nosso mapa de declínio cognitivo. Após ser projetado esse mapa, então, a gente trouxe, ele foi usado em uma coorte de validação. Como eu falei, consistiu em 33 pacientes. Os pacientes eram da Alemanha e foram analisados entre 2011 e 2015. E aí, o que foi feito? Foi calculada a intersecção entre os VTAs de cada paciente em nossa coorte de validação com o heatmap que foi projetado. E, em seguida, foi testada uma correlação entre essa pontuação de risco e declínio cognitivo, que aqui foi medido pelo MDRS, né, que é a escala de demência de Max, na linha de base e após 1 ano de acompanhamento. E esses 33 pacientes também foram estratificados com base nessa correlação dos VTAs deles, das áreas de estimulações deles, né, com o nosso heatmap, em 3 grupos, um grupo de baixo risco composto por 11 pacientes, um grupo de médio risco composto por 10 e um grupo de alto risco composto por 11 pacientes. Para os pacientes do grupo de alto risco, né, que foram aqueles 11, foi começado a testar, então, se a gente poderia mudar a programação de uma forma que levaria ao menor risco de declínio cognitivo. Manteve, então, a estimulação no modo monopolar, e foi testada a estimulação em cada contato, tanto no lead direito quanto no lead esquerdo, mantendo um único padrão de estimulação, com 3,2 de mA e 60 de PW. No total, então, foram testados aí 16 configurações de estimulação para cada paciente. E para cada cenário foi computada uma pontuação de risco cognitivo com base nessa intersecção. E aí, após com tudo isso, né, que foi realizado, quais resultados foram encontrados nesse artigo? O primeiro deles foi que, ao reprogramar o DBS na nossa coorte de reprogramação com 10 pacientes, realmente foi observado que houve uma melhora significativa no desempenho da memória de trabalho. Essa coorte foi feita pelo NBAC Test, né? Aqui nesse box plot a gente vê que eles pegam a porcentagem de letras que são repetidas de forma incorreta, e a gente vê, comparando o antes e o depois a reprogramação, essa menor porcentagem de erros, então, essa melhora aí na memória de trabalho.
Apesar de ter tido a melhora na memória de trabalho, o que eles mostram? Aqui na imagem B, a gente tem os VTAs associados à estimulação ao comprometimento de memória de trabalho. Aqui na C, a área de estimulada associada à melhora na memória de trabalho após a reprogramação. E, apesar dessa melhora, não teve uma diferença significativa na localização da estimulação, conforme a gente vê aqui na imagem D. Também, o que foi observado? Que a conectividade funcional entre esses VTAs e a nossa região de interesse no subículo foi significativamente associada, sim, ao declínio cognitivo. Então, aqui, a área estimulada associada ao declínio, a área pós-reprogramação com melhora do declínio. Essas regiões, então, foram usadas para uma análise de conectividade funcional, né, tendo como base aquele banco de dados com 1.000 pacientes. A partir dessa análise, foi calculada a conectividade de cada VTA com a região do subículo, que é essa em vermelho, que anteriormente já tinha sido ligada a comprometimento de memória induzido por lesão, e foi observado que os VTAs associados a declínio cognitivo foram significativamente mais ligadas à conectividade com o subículo, conforme nós vemos, em relação aos VTAs reprogramados com melhora, conforme a gente vê aqui nesse box plot também. Também foi observado, né, que esses VTAs causando declínio cognitivos teriam uma maior conectividade com o córtex cingulado anterior bilateral, o caudado, o hipocampo e regiões cognitivas do cerebelo. E que a topografia desse circuito de declínio cognitivo se alinhou muito bem, né, com a topografia do circuito baseado em lesão para comprometimento de memória, que faria sentido com o que a gente está vendo até aqui dos resultados. Então, nessa imagem, para todo mundo estar ciente, né? As cores mais quentes denotam os voxels conectados ao VTA e as lesões associadas a comprometimento cognitivo, e as cores mais frias que não estão associadas a declínio cognitivo. Aí aqui eles colocam em forma de imagem essas áreas associadas às redes cognitivas, né? Pós-lesão por DBS e pós-estímulo por DBS e pós-lesão, e realmente tem uma sobreposição importante nesses circuitos, tanto no pós-DBS quanto pós-lesão, conforme a gente vê nessa imagem. Além disso, né, também é observado que a conectividade de VTAs à rede de declínio cognitivo foi correlacionada com o desempenho inicial no NBAC Task, mas não melhora motora, e que a conectividade dos VTAs relacionados à rede motora foi correlacionada à melhora do PDRS, mas não ao NBAC Task, e a melhora nesse teste cognitivo, né, do NBAC Test com a reprogramação foi correlacionada à mudança na conectividade com a rede de declínio cognitivo, mas não a rede de melhora motora, apoiando aí, né, o que a gente já discute, dessa diferenciação entre essas redes que levam ao benefício e ao malefício pós-estimulação. Também observaram que os voxels na região ventral e anterior do STN mostrou uma conectividade mais forte aos circuitos de declínio cognitivo do que a região dorsal e posterior do STN. Então, aqui nós temos aqui o heatmap de declínio cognitivo, né? E o que foi observado? Que tem realmente esse gradiente antero-posterior e esse gradiente dorso-ventral. Então, a gente tem nesse corte coronal, aqui nessa imagem traçada, nós temos o STN, e a gente vê que quanto mais ventral, mais associado a essas áreas de declínio cognitivo. Aqui num corte axial, a gente vê que quanto mais anterior, mais associado a essas redes associadas a declínio cognitivo, evidenciando aí a imagem esse gradiente. Também, né, conforme eu conversei, que tinha falado na metodologia, foi dividido esses pacientes em 3 grupos, né, em pequeno, médio e alto risco. E foi observado, e como eu já tinha falado, né, eles estratificaram esses pacientes conforme uma programação mesmo no computador, fazendo uma sobreposição dos VTAs com o heatmap.
E esses pacientes com alto risco, que eles viram, realmente, eles observaram que tinha mais declínio cognitivo, né, baseado na redução do MDRS. E aí eles pegaram esses pacientes com alto risco cognitivo, foram o total de 11, e eles simularam todas aquelas estimulações possíveis em cada contato, né, lead esquerdo, lead direito, com 16 possibilidades de configuração, e selecionar a configuração que minimizaria o risco de declínio cognitivo, e viram, né, realmente, aqui nessa imagem C, que 8 de 11 pacientes tinha configurações alternativas de programação onde o declínio cognitivo poderia ser reduzido. Além disso, o que eles também fizeram, né, na prática? Nesse estudo, eles pegaram, então, um paciente como exemplo e eles fizeram uma avaliação com base nesse heatmap que detectou uma combinação de contatos nos eletrodos preferíveis, né, para reduzir o risco de efeitos colaterais cognitivos. E aí, com base nisso, eles mudaram a estimulação de C2 para C3 no lead direito, e realmente esse paciente foi um exemplo positivo do que até então eles estavam conversando, né, mostrando no artigo, porque, sim, ele teve melhora no declínio cognitivo após mudança na programação, teve uma melhora de 7 pontos no MDRS, sem ter piora no que tinha tido de efeito positivo em relação aos sintomas motores, né? O PDRS manteve sem mudança significativa e o parkinsonismo continuou controlado, como antes dessa mudança de programação. E então, né? Quais foram os 4 principais achados aí desse estudo? De que o declínio cognitivo pós-DBS em STN para a doença de Parkinson está associado à conectividade, né, entre o local de estimulação e essa rede específica associada à memória, que essa rede se alinha com regiões previamente implicadas no comprometimento de memória induzida por lesão, que essa rede ela pode ser convertida num heatmap e que a intersecção dos VTAs com esse heatmap foi correlacionada com o declínio cognitivo, né, naquele conjunto de dados independentes na corte de validação, e ilustrou que esse heatmap pode sim ser usado para prever o risco de declínio cognitivo induzido por DBS e ajudar na reprogramação. Nesse caso, né, o uso de um conectoma padrão baseado em milhares de pessoas, nesse caso em mil pessoas saudáveis, serviu como uma aproximação útil dessa rede de conexões para cada paciente. E embora essa abordagem possa sacrificar diferenças de conectividade específicas de cada pessoa, né, de cada sujeito, essa limitação é superada pela capacidade que a gente tem de produzir estimativas de conectividade aí reproduzíveis. E ficou evidente também que essa rede associada ao declínio cognitivo, nesse circuito de memória, é semelhante a que a gente já tinha sido publicada anteriormente, associada a comprometimento de memória pós-lesão, em que é diferente da rede que leva benefícios motores pós-DBS, por DBS. Eles também abordam no artigo as mudanças dos parâmetros de programação. O que eles falam, né? Que, por exemplo, o DBS em alta frequência, ele teria um efeito funcional nos circuitos cerebrais semelhantes a uma lesão, possivelmente aí alterando essa comunicação entre as redes. E que logo é possível que diferentes relações possam ser observadas para configurações alternativas do DBS, que agiriam, então, por exemplo, nesse caso, de forma diferente a de uma lesão ou quando a gente coloca a programação em alta frequência. Então, por exemplo, um DBS com uma baixa frequência poderia ativar um circuito e ter um efeito oposto a um DBS de alta frequência. E aí fala, né, que é necessário trabalhos futuros para determinar se um DBS que está relacionado, por exemplo, a uma rede de circuito de memória, apenas a gente mudando e estabelecendo parâmetros alternativos, a gente já poderia melhorar, né, a memória e a cognição ao invés de causar um prejuízo. As implicações clínicas aí dessa programação, né? Bom, estudos anteriores já tinham observado, quando o paciente tinha declínio cognitivo, que às vezes poderia sim ajudar a jogar para regiões mais dorsais ali no lídio. E isso é compatível com o nosso estudo, que realmente mostrou que tem um gradiente ventral dorsal, sendo quanto mais ventral, mais associada a essa rede de declínio cognitivo. No entanto,
no nosso estudo também fala que não só temos um gradiente ventral dorsal, temos também um gradiente anterior para posterior bem claro. Então, dependendo ali da localização do lead, a gente só jogar para mais dorsal não vai evitar de pegar essa rede do circuito de memória, né? Então, é um pouco mais complexo aí que isso. As limitações do artigo foram que foram usadas diferentes métricas para avaliação cognitiva, né? Que a coorte que nós usamos, que foi usada no artigo para projetar o heatmap, foi uma coorte pequena, né? Só com 10 pacientes. Que as principais análises que foram utilizadas nesse artigo foram análises de estudos retrospectivos e, por fim, que eles só fizeram a reprogramação na prática em um paciente, apesar que foi um paciente que teve um desfecho positivo aí, né? Era algo que era buscado através dessa reprogramação que eles fizeram, que foi melhora do declínio cognitivo, sem perder a melhora dos sintomas motores. E concluindo, então, o heatmap ele pode ser usado para melhorar as estratégias de implante baseado na imagem e fornecer ao neurocirurgião os dados sobre os riscos de efeitos colaterais tardios, que podem não ser aparentes, né, com base nos registros com os microeletrodos ou com os efeitos da estimulação no teste intraoperatório, que é possível transformar, então, essa rede em um heatmap para ajudar a identificar esses pacientes em riscos de efeitos colaterais, que às vezes é mais tardio, né, esses sintomas de declínio cognitivo e ajudar aí possivelmente a reprogramar. E, por fim, que esse estudo foi feito só em pacientes com DBS em STN e em doenças de Parkinson, então, para outras doenças, né, necessários outros estudos. E é isso, gente. Ótimo, Renata. Karina. Obrigada, Renata. Oi? Querem que eu volte em alguma imagem para discussão? Não, eu tenho 2 comentários só. Quando ele divide os pacientes em 3 grupos, dependendo da probabilidade de desenvolvimento de declínio cognitivo, baseado naquele heatmap, e faz aquele teste, ele faz o teste com 3,2 miliamp, né? É uma corrente alta. Sim. Que provavelmente se espalha de um contato para o outro, né? Eles usaram a mesma estimulação padrão que já tinha vindo na corte inicial. Eles mantiveram aí essa estimulação. Também não foi uma escolha dos autores desse artigo em si, mas eles usaram que essa corte tinha utilizado ali de estimulação, mas realmente, um pouco alta. 3,2, né? Assumindo aí, eu acho que era 130 a 60, né? É uma estimulação que vai pegar um VTA grande ali, vai pegar um espaço grande, né? Então, entre o contato 1 e o contato 2, a área estimulada acaba que vai ter uma grande região ali de intersecção, né? Uhum. Só um comentário que eu achei esse parâmetro um pouco alto mesmo, mas ok. E outra coisa é que o estudo é super bonito, super bem feito, mas eu achei que faltou alguma medida ou de qualidade de vida ou de funcionalidade nesses pacientes que eles avaliaram, que acho que não seria uma medida difícil de fazer, e que eu acho que é o grande impacto para a gente, né? Assim, depois do DBS, a gente não está tão interessado se ele consegue falar 15 nomes de animais ou 18 nomes de animais em 1 minuto, né? A gente está mais interessado em relação a como está a funcionalidade dessa pessoa, porque a gente vê que declínio cognitivo pós-DBS acaba que prejudica bastante os resultados da cirurgia, exatamente porque a qualidade de vida da pessoa, por mais que a parte motora seja boa, fica ruim. Então, eu acho que faltou isso aí também, mas obrigada pela apresentação, Renata, foi ótimo. Obrigada. Eu também fiz esse questionamento, doutora, porque realmente, né, se às vezes é um declínio cognitivo leve, que não compromete a qualidade de vida do paciente, o paciente tem uma melhora exuberante de sintomas motores, talvez não necessariamente seja algo aí que a gente precise abordar, né, a princípio, enfim. Acho que é caso a caso também, né, individualizar o paciente. Renata, então na história, né, a gente tem visto aí os paradigmas vão mudando na nossa frente, a gente às vezes não percebe. Mas o que acontece? A gente sempre
estudou trabalhos de coorte. Então, você fazia cirurgia em 80 pacientes e começou a sair lá atrás, 2010, 2011, que o DBS poderia reduzir a memória de processamento, a fluência verbal e tudo mais. E que o GPI talvez fosse um pouco mais leve nisso daí. Embora quando eles foram fazer as comparações head a head, não teve tanta diferença. Mas era o que a gente sempre escutou. E a história vai passando, né? Os anos vão passando e veja como o que você apresentou é uma coisa completamente diferente. Porque o que aconteceu com o tempo? Os caras foram falar, peraí, meu, você fez a média de 80 pacientes e você falou que a fluência verbal diminuiu. Mas ela diminuiu em todo mundo? Óbvio que não. Então, tinha paciente provavelmente que melhorava, paciente que não mudava, piorava. Aí você compara o controle, que era o cara sem DBS, e você fazia isso, falava, opa, DBS piora a fluência verbal. E isso ficava uma coisa cravada. E daí, é a mesma coisa que disartria, né? Quantos pacientes não têm alteração da fala, depois da cirurgia, melhoram a fala, ou os outros têm disartria? Então, começou... Agora, o que está acontecendo nesses últimos anos? Saiu da medicina de grupo e eles estão individualizando. Pera aí, meu, você que piorou da fluência, vem cá, meu amigo. Deixa eu ver onde nós estamos estimulando você. E aí, e agora está nessa tendência, quer dizer, você para de fazer análise grande e está individualizando, porque isso era uma tendência, porque você não pode generalizar. É a mesma coisa que freezing, disartria, como eu falei, ICD. Então, eu acho que esse trabalho vai mostrar que, se você analisar individualmente, você vai tentar começar a explicar por que acontecia isso. E provavelmente era o eletrodo que não estava bem posicionado naquela coorte, que era coisas antigas, mas é assim que é feito a história. E só esclarecendo para o pessoal aqui que trabalha com DBS, Parkinson, gente, eu acho que de uma maneira didática, eu penso assim, DBS, cognição, gente, DBS cognição. Então tem coorte de pessoas que melhoram, tem bastante estudo com isso, hein, gente? O cara melhora o MATS, melhora a cognição. Tem um grupo que não muda nada, e tem um grupo que piora. E tem um outro grupo que faz declínio de novo. Melhora, não muda, piora o que já não estava tão bom, e um outro que estava bem e faz um declínio de novo. Esses dois grupos, gente, eles são a minoria. Mas quando isso acontece é ruim, gente. Quem já viu isso acontecer, o cara piora mesmo. Ele fica desexecutivo, o paciente. Desexecutivo. O cara, a família fala, pô, doutor, antes ele não conseguia, agora ele se embanana para fazer alguma tarefa no dia a dia, para mandar uma mensagem no celular. Eu acho que tem que a gente discutir isso. E quando você fala de reprogramar, na minha visão, a gente geralmente não consegue muito reprogramar esses casos que ficam muito desexecutivos. Geralmente o eletrodo não adianta subir contato, gente. Bom, o perfil de declínio cognitivo, então, eu falei que tem pessoas que melhoram, outras que não mudam, outras que pioram o que já tinham, outras que desenvolvem uma alteração de novo. Essa alteração, o que é, gente? A alteração da memória, a alteração da função executiva, ou do ICD, impulsividade, ou fluência verbal. Eu acho que você dividir essas 4 chaves cognitivas fica mais didático para você começar a raciocinar. Então, a primeira pergunta é qual desses 4 que esse paciente desenvolveu? Minha impressão, quando a impulsividade é mais fácil você lidar. Aí você geralmente consegue jogar um pouco a corrente para a lateral. Quando é função executiva e memória, é mais difícil, porque geralmente você está numa região que é difícil, você mesmo direcionando, como a corrente fica mais próxima do eletrodo, é difícil solucionar. Posto isso, gente, queria lembrar de alguma coisa, de outras coisas. A predição para declínio cognitivo ela vem sendo estudada faz tempo. Obviamente não é só o local da lesão. Veja que a Renata mostrou, pessoal. O VTA não mudou de quem não teve. Foi a conectividade. Eu não sei se essa parte ficou clara, pessoal. Então, se você pegar um paciente agora, é uma mensagem que provavelmente é errada, porque o N é pequeno, mas a mensagem é simples. A bolinha de quem não melhorou e quem melhorou está no mesmo overlap. O que mudou foi a conectividade distante com outras regiões. Aí você vai falar, ué, mas por que umas pessoas pioram, outras não? Uma é a conectividade, a outra, que já mostrou a literatura, é a idade. A outra é a atrofia cerebral, tamanho do terceiro ventrículo e microangiopatia. Eu estou dizendo porque você não consegue explicar um ROD 100% só colocar o do eletrodo. Tem outros fatores que pioram a conectividade.
Ficou claro isso, gente? E aí agora eu vou falar um pouco só da metodologia. Eu peguei uma imagem aqui no Google, do metrô, só para quem não é muito habituado com isso que eles estão falando, gente, vocês vão ver que não é tão complicado. Vocês conseguem ver minha tela, Renata? Sim, tá vendo, doutor. Gente, o Michael D. Fox é o último autor desse trabalho. Ele deu aula na Movement Disorders ano passado, quem assistiu. Gente, a ideia dos caras, eles estão fazendo esses trabalhos estudando lesão faz tempo. Ele, na verdade, que é o cara disso, né? E ele faz, gente, ele vai pegando um monte de gente que teve AVC, ele fala com os grupos, né? Ele fala com o cara lá na China, que publicou um trabalho que teve lesão e mostrou que a lesão de uma região no cérebro deu dor. Então, por exemplo, linha amarela aqui, pessoal. Se você tiver uma lesão ou uma inundação da estação Butantã, toda a linha amarela vai ficar comprometida. Aí o cara, beleza, isso ele anota lá, ele coloca isso no mapa de normalidade de 1000 indivíduos e anota. Aí ele pega uma lesão aqui nessa estação, Ceasa, e vê que essa linha verde toda está comprometida. E aí no computador dele, ele cruza isso e fala, ó, gente, olhando aqui a conectividade dessas duas lesões, se tiver uma inundação na estação Pinheiros, as duas vão estar comprometidas. É isso que ele faz. A diferença é que ele vai pegar vários entroncamentos no cérebro para chegar em um lugar ou em mais de um, porque não tem só um hub, provavelmente, e falar, gente, lesão lá da alteração clínica que eu estou procurando. Pode ser dor, pode ser depressão, eles fizeram. Freezing. O freezing foi publicado lá nas of Neurology, mostrei recentemente. O hub do freezing, não sei quem viu, mas é lá no cerebelo. Então, é assim que ele estuda. Ele pega a lesão e vê onde conflui e fala, ó, gente, se tiver um AVC aqui, o valor preditivo de você ter o sintoma X que eu estou estudando, freezing, é altíssimo, porque eu vi que é ali que está o hub das estações do metrô. Bom, e ele fez isso, ele pegou de memória, gente. Eu acho que aqui tem que ter uma crítica do estudo nesse aspecto, porque não é muito comum a gente ver alteração da memória, é mais uma coisa executiva, embora essa escala aí é mais memória, work memory. Mas não é tão... Enfim, o cara teve que dar uma extrapolada, né? Ele pegou e acabou sendo hipocampo a região, essa região que você falou é do hipocampo. Mas tudo bem. E aí ele vai lá e pega os pacientes com DBS e falou, gente, será que a região que é o que eu estou estimulando tem conexão com essa região no hipocampo? E realmente, nesses 10 pacientes, isso foi verdade. Então ele falou, gente, se tiver uma inundação nessa linha aqui, que é nessa região do STN, altera o funcionamento do metrô lá no subículo e o paciente tem alteração cognitiva. E, obviamente, os pacientes que não tinham alteração não pegavam aquela estação do metrô. Essa é a ideia. E aí, obviamente, ele reprogramando, saindo daquela estação ou da linha, ele viu que não acontecia nada lá e o paciente não tinha alteração cognitiva. Então, ele correlaciona lesão com estimulação aí alta frequência, essa é aquela alta ou baixa, isso aí não se fala mais, né? Alta mais que 100, baixa menor que 100, isso aí é uma coisa meio antiga, mostrando que se você jogar corrente mais lateral e posterior, melhora. A gente tem esses debates, gente, a gente gosta de falar que a corrente medial, no STN, medial, dá alteração cognitiva, mas a gente tem visto que a corrente anterior também faz isso. Melhor um eletrodo mal posicionado posterior do que mal posicionado anterior, sem dúvida. E aí, a ideia nossa prática é falar assim, bom, o que muda na prática? Eu acho que essa parte no final, que você fala que os cirurgiões vão mudar, provavelmente não, né? O alvo está lá. A questão nossa é ter a crítica num paciente que piorar e falar, bom, qual que é o eletrodo culpado? Porque eu ia até mostrar um caso aqui, mas até eu abrir, depois à tarde, quem quiser eu mostro, mas paciente que eu tenho um paciente que tem uma alteração cognitiva, você tem que primeiro achar, né? Muitas vezes o eletrodo de um lado está até que meio que bem locado e o outro não está. Então, sair reprogramando não é sair subindo o contato dos eletrodos. É primeiro você tentar ver se tem um. O trabalho lá do NJP do ano passado, da Nature, lá, eles mostraram que é mais comum com o esquerdo acontecer isso, né? Essas alterações de memória e tal. Mas óbvio que pode ser o direito. Então, a primeira coisa, eu acho que é você tentar ver qual que é. E aí você tentar reprogramar o eletrodo culpado. Não é tão comum ter os dois culpados, mas vai que, né? Acho que essa é a primeira coisa. E aí você tentar ver se dá para salvar com a estimulação. Mas, olha, gente, eu pessoalmente acho que muitas vezes esses pacientes ficam executivos, a conduta, no final, acaba tendo que você tentar discutir reposicionamento.
porque é muito ruim para a pessoa você ficar ali. Se a cirurgia faz pouco tempo, você ficar inventando milhões de modas por 60 Hz, sendo que o cara vai talvez não ter tanta alteração cognitiva, mas a parte motora não melhora. Você entendeu? Acho que vale essa questão. Efeito lesional, pessoal. Gente, quem tem alteração, muitas vezes cognitiva, depois, vai perguntar como é que ele ficou depois da cirurgia. É comum o paciente ter ficado meio agitado, ou meio... falaram que era efeito da anestesia, fiquei 2 semanas meio zoró. Muitas vezes, ali tá a dica, hein? O efeito lesional, aí depois você começa a estimular, o cara melhora da parte motora, isso é verdade, mas, o cara tá meio estranho ali, hein? Provavelmente está mal locado o eletrodo, ou você está estimulando errado, mas eu acho que o efeito lesional dá dicas. Eu acho que é isso, gente. Ficou claro? Sim. Pessoal, alterações cognitivas pós-DBS. Alguém quer fazer alguma consideração, pessoal? Alguém viu algum paciente ou não entendeu alguma parte do estudo? Eric Gonzalez? Algum fellow, pessoal? Quer falar alguma coisa? Denise? Eric, ficou claro aí? Não ficou claro, ficou ruim, mas a gente entendeu a ideia, o que está fazendo com esse estudo. Reconhecer o problema, né? Mais alguém, gente? Érica Tardelli? Gustavo Noleto? Pessoal, bom, acho que é isso. Ricardinho, quer falar alguma coisa? Bom, gente, já que vocês entenderam todo o estudo, acho que é isso, Renata. Tem as limitações do estudo, o estudo é muito bonito. É muito Na bonito, prática, Renato, o que daria para a gente fazer é pegar um dia um caso, eu falei isso semana passada, pegar casos que tiveram no ambulatório, traz aqui para o computador e você vai tentar ver a conectividade dessa região. Se você escolhe o ROI no software que está aqui no computador da minha frente, você escolhe o ROI, hipocampo, e você vai ver o RO, quer dizer, quanto de fibra tá chegando lá. Uhum. Isso eu não falei aqui, mas você consegue fazer isso assim, né? Quer dizer, você vai colocar o VTA e vai colocar aqui o hipocampo lá. É que o hipocampo vai depender do mapa que você está usando, porque pode ser subdividido ou só o hipocampo grandão. E aí você vai ver se tem conexão. Se não tiver e o cara tiver contração cognitiva, você vai ficar meio frustrada, Renato. Você vai falar, pô, então não é todo mundo que está lá? Não é todo mundo que tem conectividade lá. Nesse estudo foi, mas daí você vai falar, pô, então será que é outra coisa ou não? Tem conectividade. Mas isso dá para fazer na prática. É só a gente perder um tempo, pegar as imagens, fundir e fazer. Eu acho que a gente pode, né, pegar um paciente com sintomas dissectivos. A gente Eu isso acho na que... prática. Acho que vai ser legal para a gente. E digo mais, a gente poderia dividir os sintomas, vamos chamar cognitivo-psiquiátrico. Esses têm paciente com mais impulsividade e os mais executivos. Vamos pôr nesse blocão. E aí provavelmente vai ser diferente, porque eu acho que o ICD ele não é tão anterior, ele é meio medial ali, mas quando começa a vir anterior, começa a dar mais alteração. Bom, pessoal, mais alguém? Ficou claro? Jorge Dornelles, Lapa. Bom, gente, Karina, mais alguma coisa aí? Não, perfeito. Tudo certo. Então tá bom. Então, se quiser encerrar aí, a gente... Tchau, pessoal. Obrigada. Bom dia, bom, pessoal. gente, Obrigada boa por terem... sexta. Então tá bom, boa sexta, vamos em frente, gente. Até mais. Até mais. Até mais, gente. Boa sexta. Tchau, tchau.